Em maio de 1973, poucos dias antes de eu fazer 15 anos de idade, caiu na minha mão um dos 10 livros que mais mudou a minha vida. Eu sei, eu tenho falado várias vezes essa frase, esse livro mudou a minha vida e tal. Na verdade, foram, sei lá, uns 30 ao todo. 10 mais específicos, já mencionei eles várias vezes, né? Mas com certeza, os 2 livros de não ficção que mais mudaram a minha vida foram Walden, A Vida nos Bosques, do Henry David Thoreau, e esse aqui, Enterrem Meu Coração na Curva do Rio, do Dee Brown. Não esse especificamente aqui, que essa é uma edição da LPM, que você também encontra em pocket, mais barato, mas de início o livro quando saiu pela LPM, saiu nesse formato, que é um formato muito semelhante, muito parecido com a primeira edição que esse livro recebeu no Brasil em 1973, traduzido inclusive por um cara que depois eu conheceria, trabalharia com ele, o Geraldo Galvão Ferraz, que por si só já teria uma história bem legal, já que ele era filho da Pagu, aquela extraordinária poeta, rebelde, comunista, mais comunista, mas também com uma pitada anarquista, uma poeta modernista, que também teve um caso fulgurante com o Oswald de Andrade, embora o Geraldo fosse filho de outro casamento e não filho do Oswald. Imagina também ser filho do Oswald da Pagu, né? Mas o Geraldo Galvão Ferraz já era uma figura bem notável, eu trabalhei com ele no jornal Estado de São Paulo, e só então descobri trabalhei com ele em 1990, e só então descobri que 17 anos antes ele tinha traduzido para a editora Melhoramentos esse livro tão chave, tão fundamental, que marcou um turning point definitivo na minha vida, porque foi a partir dele que eu mudei toda a minha visão, não só da história dos Estados Unidos, pela qual eu já tinha uma grande atração e teria ainda maior logo depois, quando no dia 8 de março de 1975, decora as datas, eu ouvi o Bob Dylan pela primeira vez. O Bob Dylan me fez me imiscuir muito profundamente com a vida dele, com as influências dele, e eu comecei a ler e a pesquisar todos os livros e todos os discos e todos os músicos que o tinham influenciado. Foi assim que eu cheguei no Jack Kerouac, né, no livro On the Road, que depois, em 1984, eu vi em 83, e foi lançado em 84, no dia 3 de fevereiro de 1984, decora as datas. Essas datas não precisa decorar, só os meus futuros biógrafos vão ter que decorar e escrever sobre elas. E então eu comecei a pesquisar uma outra parte da história dos Estados Unidos, que era depois da chegada do homem branco, do europeu lá. Mas eu já tinha essa base anterior de como tinha sido a conquista do Oeste, na verdade, que começa com a conquista do Leste, né, já que eles chegaram em Plymouth, Massachusetts, né, no Cape Cod, que aliás é um lugar pelo qual o Thoreau caminhou muito e tal. Eu já começo a fazer esses desvios de rota, assim, mas até que eles são bons, porque eu queria abrir esse terceiro episódio de Eu na História, dizendo que esse é um dos episódios mais difíceis que eu jamais vou ter gravado. Não só por causa da dimensão imensa que isso teve na minha vida, não só pelas complexidades desse livro, não só pelo panteão de personagens heróicos e certamente também vilões que fazem parte desse épico, dessa espécie de odisseia, dessa espécie de Ilíada que o Dee Brown conseguiu escrever, mas também porque é um dos livros mais dolorosos que alguém pode ler. Esse livro não é apenas um joelho ferido, é um coração ferido, é uma facada no coração, é quase um tiro no teu cérebro. Porque ele conta uma das histórias mais infames já ocorridas em toda a humanidade.
É claro que a história da conquista, exploração e devastação dos povos indígenas do Alasca à Patagônia se inclui, evidentemente, numa epopeia trágica, terrível e indesculpável, da qual nós todos somos fruto. E enquanto não houver uma reparação, enquanto a história não for reescrita, e é por isso que eu próprio estou me propondo a reescrever o meu livro Brasil, uma História, que vai se chamar Brasil, uma Outra História. Enquanto isso não for feito, enquanto a gente não tiver a plena consciência do bad karma, do karma ruim que antecede a nossa chegada ao que hoje se chama América, a gente não vai entender plenamente o real significado da nossa presença aqui. Eu não quero induzir ninguém a ler Enterre Meu Coração na Curva do Rio, porque eu não quero que ninguém tenha o tipo de dor que esse livro desperta, mas eu quero que as pessoas tenham essa consciência, e essa consciência pode começar sim com esse livro, porque a primeira constatação que esse livro me deu está na origem, no cerne do motivo pelo qual, vários anos depois de ter lido, eu resolvi escrever sobre a história do Brasil. Eu já contei essa história muitas vezes. Eu era tão apaixonado pelo Bob Dylan, pela cultura norte-americana, por esse país que hoje, que sempre teve um lado completamente canalha, escroto, desprezível, vomitativo, nojento, agressivo, violento, e que sempre teve esse outro lado transcendentalista, já que o Thoreau e o Emerson eram filósofos de uma escola chamada transcendentalismo, né, que teve o seu desdobramento literário com Herman Melville, com o Nathaniel Hawthorne, né, que eu quase esqueci que eu era brasileiro. Então, um belo dia, eu já contei isso muitas vezes, eu vinha andando na rua sob o efeito de substâncias e com o sol na minha cabeça, eu tive uma vergonha muito grande, muito profunda de não saber nada da história do Brasil, a não ser aquelas pinceladas breves e vazias com as quais eu tinha sido impingido na escola, o jeito que a história do Brasil é ensinada nas escolas, de certa forma ainda até hoje. E foi por causa dessa vergonha, a minha obra sobre história do Brasil, a pedra angular dela é a vergonha que eu senti nesse dia. Então, todas as vezes que eu digo tu, na tua ignorância constrangedora, eu realmente estou fazendo essa provocação, estou te chamando de ignorante, mas eu estou me referindo a mim mesmo, não apenas ao meu passado, de completa ignorância da história do Brasil, mas também ao meu passado, ao meu presente. Porque aquela velha história não é uma frase pretensiosa, nem uma frase feita. Quanto mais você sabe sobre qualquer assunto, mais você descobre o quanto resta saber. E é óbvio que me resta muito a saber sobre a história do Brasil. É um aprendizado constante e eu continuo lendo frequentemente sobre a história do Brasil. E a minha vontade de escrever sobre a história do Brasil, de início, está ligado não apenas a essa epifania às avessas, esse mergulho na vergonha, mas também porque quando eu li esse livro a primeira vez, eu concluí que era óbvio, que era evidente que essa história tinha sido igual no Brasil. E é muito louco porque nos Estados Unidos essa história começa em 7 de setembro, 7? Né? Em setembro de 1620. Quando desembarcam os Pilgrims em Plymouth, né, em Cape Cod, e vão dar origem à ocupação plena dos Estados Unidos. E de imediato me ocorreu que isso estava se dando 120 anos depois da chegada do Pedro Álvares Cabral nas areias faiscantes e nas águas translúcidas de Porto Seguro. Portanto, os portugueses tinham tido 1 século e 2 décadas de antecedência também nos massacres que perpetraram aos indígenas do Brasil. E foi assim
que eu resolvi estudar também como é que tinha se dado esse massacre. E eu sempre tive muita sorte, porque quando eu mergulho num assunto, é como se os livros se materializassem na minha frente. E é muito louco, porque o primeiro livro que eu li, que relatava de que forma tinham se dado os conflitos entre os indígenas e os portugueses no Brasil, tinha sido escrito por um americano, não sei se não é canadense, mas acho que é americano, chamado Alexander Marchand, que escreveu um livro, aliás, traduzido pelo Carlos Lacerda, veja só, chamado Do Escambo à Escravidão. Porque de início, os portugueses e os indígenas, e mais ainda, numa sequência que veio logo depois, franceses e indígenas brasileiros faziam troca, faziam escambo. É só a partir do momento em que os portugueses resolvem de fato ocupar o Brasil, inclusive por causa da ameaça francesa, que estavam muito próximos de se tornarem senhores de determinadas áreas do Brasil, e que os portugueses estabelecem o regime das capitanias hereditárias, sobre o qual eu tenho um livro muito detalhado chamado Capitães do Brasil, que eu te recomendo a leitura, que se inicia o processo de escravização e massacre dos indígenas brasileiros. E esse processo das capitanias hereditárias se iniciou em 1532, portanto, quase 100 anos, 88 anos antes da chegada dos Pilgrims. E essa percepção foi o que me levou a querer escrever sobre história colonial do Brasil por um outro olhar, por um outro viés, que eu de certa forma consegui, embora o primeiro livro, Viagem do Descobrimento, tenha evidentemente um olhar europeu, um olhar eurocêntrico, né? Foi escrito em português, tem muito da ótica dos portugueses ali. Eu me identifico profundamente com o Pero Vaz de Peninha, com o Pero Vaz de Caminha, né? E então eu me pus lá in the back of my mind, lá no fundo da minha mente, a me dispor a escrever sobre isso. Depois, em Náufragos, Traficantes e Degradados, os indígenas já entram com mais intensidade, e acima de tudo, em Capitães do Brasil, eu descrevo quais eram as tribos e quais eram seus territórios ao longo da costa brasileira e de que forma se deram esses conflitos depois do estabelecimento das capitanias hereditárias. E tudo isso tem o seu cerne, o seu germe na leitura desse livro de 1900, que eu li em 1973 e que tinha sido publicado nos Estados Unidos com grande impacto em 1970. Eu já falei várias vezes da minha obsessão por procurar as pessoas que mudaram a minha vida. E então eu acabei encontrando o Dee Brown. O Dee Brown nasceu em Little Rock, Arkansas, ou nos arredores de Little Rock, e eu estive em Little Rock porque foi ali que o The Band, foi em Little Rock, ou próximo dali, que nasceu o Levon Helman, o baterista do The Band, a minha banda favorita de todos os tempos, não por acaso, a principal banda da vida do Bob Dylan, né? Embora num período que não tenha sido tão longo assim, mas fundamental. E como ele era de lá e tal, e como depois o Rick Danko, o baixista, que eu conheci pessoalmente, o Levon Helman também conheci pessoalmente, fui no barn, no celeiro dele em Woodstock, para onde ele se mudou, o Rick Danko também morou em Woodstock e tal. Eu me hospedei na Big Pink, que deu origem ao Basement Tapes, meu disco favorito do Bob Dylan, As Fitas do Porão, gravado no porão da Big Pink. Dormi no quarto, que era o quarto do Rick Danko, e conheci o Rick Danko antes, em 1985, nessa viagem que eu vou contar agora, se eu conseguir chegar lá. E o Rick Danko me disse, porque eu vi o The Band em Nova York em 85, com a barriga encostada no palco, num barzinho chamado Lone Star, né, que é o nome do Texas, tal, embora o bar ficasse em Nova York, e eu gritava tanto e berrava tanto, que depois que eu encontrei ele me disse que eles se lembravam do Bill Clinton. O Bill Clinton, que viraria presidente dos Estados Unidos. E daí quando a gente pensa que com todos os problemas que já tiveram Bill Clinton, Jimmy Carter, o próprio Obama, quando a gente pensa nos presidentes democratas e se lembra que agora,
porque o motivo que eu estou fazendo esse episódio também é o meu repúdio total, absoluto, irrestrito ao que os Estados Unidos se tornou hoje, que aliás é reflexo de muito que aconteceu antes, inclusive das histórias aqui do Wounded Knee, porque tudo vai se juntar, se eu conseguir dar um fio mais retilíneo a essa narrativa tortuosa, né? Quando a gente pensa no Bill Clinton, se lembra que hoje o presidente dos Estados Unidos é essa escumalha, esse homem imundo, esse homem desprezível, repugnante, esse pedófilo, esse cara que fracassou em tudo na vida, esse apresentador de TV de 9ª categoria, que ele é presidente dos Estados Unidos e que ele está fazendo isso nos Estados Unidos e que ele saudou o Charlie Kirk, aquele fascista, aquele fascínora que foi assassinado e que fez com que eu, por equívoco meu, por ter festejado de um jeito errado, na hora errada, a morte dele, porque eu não festejo a morte de ninguém, mas como eu já disse e vou repetir, eu acho que quando certas pessoas deixam de existir nesse mundo, esse mundo não piora, pelo contrário, esse mundo melhora, e é o caso do desaparecimento do Charlie Kirk, né? Eu digo e repito, eu não poderia ter festejado daquele jeito, porque não se pode festejar a morte de ninguém, mas que uma pessoa que espalha tanto ódio pelo mundo, é melhor que não tenha condição de fazê-lo, né? E então, o Bill Clinton era fã do The Band, né? E assistia os pequenos concertos que o The Band dava num barzinho em Little Rock. Eu cheguei a pensar em Little Rock. Eu fui ao Arkansas, lugares horríveis. Porque eu já falei várias vezes, vou ter que repetir ao longo desse episódio, que vai durar 3 horas, que dos 51 estados americanos, eu estive em 49. Porque eu fiz várias peregrinações pelos Estados Unidos. Inclusive uma delas de carona, em 1978/79, né? 79/80, de carona de Nova York a Porto Alegre. Muitas pessoas me contam para eu falar dessa jornada, mas essa, na qual eu acabaria encontrando o Dee Brown, e na qual eu acabaria indo a Wounded Knee, porque Wounded Knee é uma localidade, né? Joelho partido, joelho quebrado, é uma curva de um rio. Por isso que felizmente não, mas por isso que auspiciosamente o Geraldo Galvão Ferraz traduziu para enterre em meu coração na curva do rio. E não enterre em meu coração em joelho partido, em joelho quebrado, em joelho ferido, né? Porque é um nome metafórico, é um nome indígena, inclusive, né? Claro que tem um nome ali tipo impronunciável na língua dos Lakota, porque nós estamos falando e vamos falar dos Lakota. E então, numa peregrinação que eu estava pelos Estados Unidos em 1985, eu acabei passando por Austin, no Texas, e quando eu cheguei lá, eu resolvi ir na Universidade do Texas e descobri que tinha uma pequena homenagem ao Dee Brown. E aí eu disse, eu preciso conhecer esse cara. Mas eu tinha os cabelos grandes, tinha uma cara meio assim estranha, papapá, e as pessoas ficaram meio assim. Mas eu acabei encontrando ele na saída dessa homenagem e fui caminhando com ele até o carro dele. Ele já tinha mais de 70 anos de idade, eu acho que ele nasceu em 1909, não tenho certeza, também não vou pesquisar bem sobre a vida dele, né? Mas ele nasceu de uma família pobre, o pai era ferroviário, a mãe dona de casa, ele teve várias dificuldades na infância, o pai morreu cedo, ele teve que trabalhar muito cedo, e ele virou assessor, ele virou assistente da biblioteca do colégio dele, que nem eu, já comentei num post anterior do Eu na História, né? Ele começou a trabalhar na biblioteca do colégio dele e descobriu, ali estavam todos os livros do mundo. E acabaria virando bibliotecário de profissão. Depois é que fez o curso de História, também exerceu o jornalismo, também se tornou escritor, até que depois de ter feito vários livros, em 1970, ele escreveu esse livro que mudou muitas vidas. E mudou tantas vidas que acabou ganhando essa versão inacreditável, gigante,
toda ilustrada, todas as páginas são ilustradas. As fotos dos indígenas, os desenhos, os mapas, estão todos aqui. Eu demorei muito tempo para conseguir adquirir esse livro, porque ele é muito caro, ele já está fora de catálogo, no eBay ele custava uma fortuna, e eu acabei encontrando no site Estante Virtual, que aliás, por um lado, virou uma bosta, né? Entra um monte de propaganda, assim, tem outro proprietário agora, não sei, Magazine Luiza, sei lá, não interessa, eu sei que o site piorou em vez de melhorar, mas eu ainda sou muito grato a esse site, porque eu encontrei coisas incríveis ali que eu achei que nunca ia encontrar. Essa aqui eu sabia que eu ia encontrar, mas eu não sabia que eu ia encontrar no Brasil, e não foi tão caro assim, foi tipo R$ 300 mais o frete, já que eu moro em Porto Alegre, blá blá blá, um livro pesado, né? E há cerca de um mês atrás, eu reli esse livro para ter a mesma punhalada que tive no meu coração. O Dee Brown conta que ele resolveu mergulhar nessa história por dois motivos. Primeiro, porque ele foi amigo de infância de um indígena, de uma criança indígena da nação Cree, C-R-E-E, Cree, e viu como esse indígena era maltratado, era vilipendiado, sofria bullying no colégio. E ele se aproximou desse garoto e começou a travar uma amizade, e o garoto contava para ele histórias do folclore Cree. Além disso, a avó dele tinha conhecido pessoalmente o Daniel Boone, sabe? Esse cara que talvez você tenha ouvido falar por causa dessas séries de TV dos anos 60 e tal. Porque esse livro tem um panteão de heróis inacreditáveis, né? Até anotei aqui o nome de alguns para não me esquecer, claro que eu sei esses nomes todos de cabeça, mas eu resolvi anotar aqui alguns nomes, né? O Kit Carson, sabe? Aquele que é companheiro do Tex Willer. O Tex, aquela história em quadrinho, o Tex não existiu, mas o Kit Carson existiu, o Daniel Boone existiu, o David Crockett existiu, o Buck Masterson existiu, o Wild Bill Hickok existiu, e o canalha escroto, famigerado, indecente do Buffalo Bill também existiu. Eu tive o propósito, há anos, de editar uma coleção no Brasil só de livros, autobiografias e relatos autênticos, genuínos, de época, do Velho Oeste americano. Tudo por causa disso aqui. Tudo por causa de Enterrem Meu Coração na Curva do Rio. Eu realizei em parte esse desejo, porque fui eu que publiquei pela LPM o livro do Pat Garrett, que foi o cara que era amigo do Billy the Kid e que deixou de ser amigo, foi contratado para matá-lo e o matou, que resultou no filme mais importante da minha vida, Pat Garrett and Billy the Kid, do Sam Peckinpah, que eu estudei muito profundamente, até porque está também ligado ao Bob Dylan, que não apenas trabalhou no filme, como fez a trilha sonora do filme, inclusive compôs aquela música do Guns N' Roses, tem idiota que acha que é do Guns N' Roses, Knocking on Heaven's Door, né? Eu editei o livro do Pat Garrett, que é fantástico, escrito por um ghostwriter. Eu também editei a autobiografia do Jerônimo, que claro, também não foi escrita pelo Jerônimo, esse cacique Apache. E eu editei, e não teve a menor repercussão, por uma editora menor chamada Mercado Aberto, a autobiografia do Buffalo Bill. O Buffalo Bill foi o primeiro Walt Disney, tão escroto quanto o Walt Disney. Espero que tu saiba que o Walt Disney é um escroto, embora um gênio. O Billy the Kid também era um gênio. Ele criou um circo itinerante que percorreu primeiro todos os Estados Unidos, basicamente a costa leste, recriando a vida no oeste, da qual ele tinha sido de fato um pioneiro. Ele participou do concurso para matar o último búfalo vivo. Teve um dia que ele matou 24 veados de 4 patas. E se bem que não se duvida que um machista que nem aquele fosse capaz de matar o que a palavra viado eventualmente também significa, né? E ele era um atirador incrível, um grande cavaleiro, laçava, tal, castrava, capava. Só que ele descobriu que aquilo ali não dava tanto dinheiro quanto daria se ele fizesse um espetáculo e exibisse isso de uma forma tão fake quanto os parques temáticos do Walt Disney, de um século depois, e fez isso, e viajou com esse circo para a Europa. Ele meio que inventou o pôster, o cartaz
que hoje é o cartaz de cinema, o cartaz de show, foi meio que inventado pelo Billy the Kid, que contratou grandes artistas para fazer muitos cartazes, mais de 50 cartazes do espetáculo, do circo itinerante dele. O Robert Altman fez um filme também sobre isso, quando Hollywood começou a rever a questão do western americano, né, do filme de cowboy, de mocinho bandido americano, bem nessa época dos anos 70, 1970, e muito em função deste livro. Enterre Meu Coração na Curva do Rio mudou a visão da história dos Estados Unidos, não apenas de jornalistas, de escritores, de filósofos, mas também de cineastas, que começaram a refilmar o Oeste, né? O Arthur Penn filmou Little Big Man, né? O Richard Harris fez o papel do Homem Chamado Cavalo, vergonhosamente esqueci o nome do diretor agora, que vergonha. O próprio Robert Altman fez Buffalo Bill's Wild West, no qual ele destrói o Buffalo Bill. E eu tô falando do Buffalo Bill porque, além de tudo, depois da rendição do touro sentado, ele exibiu o touro sentado com a sua grandeza e dignidade, tentou rebaixá-lo, assim, embora tenha tratado ele bem pessoalmente, tentou reduzi-lo a uma atração de circo. E o mais louco é que depois da captura do Jerônimo, que lutou durante mais de 10 anos numa guerra de guerrilhas incrível no Novo México, depois fugiu para o México, também foi forçado a virar atração de circo. Inclusive esses detalhes eu acho que não passam, só perpassam Enterra Meu Coração na Curva do Rio. Porque, mas mesmo assim, você toma conhecimento aqui de líderes indígenas inacreditáveis, como Red Cloud, Nuvem Vermelha, que aliás está enterrado próximo de Wounded Knee, do Touro Sentado, que já citei, que eu fui visitar o túmulo na sequência de ter encontrado o Dee Brown. O chefe Joseph, que era um chefe pacifista, I will fight no more. Eu não lutarei mais, disse ele, mas não adiantou. O chefe Seattle, que escreveu aquela famosa carta, embora dizem que é fake, digam que pode ser fake, do chefe Seattle, na qual ele diz: os rios são os nossos irmãos, o ar é nosso irmão, a terra não está à venda. Né? Todos esses personagens estão aqui. O Tecumseh, sabe? O líder Sequoia, o nome da árvore, é o nome de um líder indígena, acho que Cherokee, que criou um alfabeto próprio. Cara, é uma história muito horrorosa, muito trágica. E o que fica claro, e é isso que tem que ficar claro, e que eu quero compartilhar com você, é que foi uma política de Estado americano, o extermínio dos indígenas. Não foi casual, não foram só milicianos, não foram apenas garimpeiros, cowboys, aventureiros, mountain men, que entraram em confronto com os indígenas e os mataram. Não, foi uma política de Estado com o desprezível, o horroroso, nojento exército americano a serviço dessa gente, matando propositalmente os indígenas e rompendo todos os tratados que fez, porque eles assinavam tratados se comprometendo que a terra seria indígena e imediatamente rompiam esses tratados. Tem coisa demais para falar, eu não conseguiria falar tanta coisa, mas o que interessa é que isso está acontecendo hoje, porque no dia 25 de setembro de 2025, uma das criaturas mais desprezíveis, mais horrorosas, hoje viva, ainda respirando, que se chama Pete Hegseth, H-E-G-S-E-T-H, Pete Hegseth, que é secretário de defesa dos Estados Unidos, uma criatura desprezível, repugnante, nojenta, uma escumalha da humanidade, um lixo humano. E já que agora eu estou sob o ataque
de direitistas, extrema-direitistas, que eles querem me cancelar e não vão me cancelar, e eu vou continuar falando da impossibilidade de me cancelar, e que mandam mensagens para os Estados Unidos, manda esse vídeo traduzido para eles, porque eu estou sem visto para os Estados Unidos que venceu, e eu não ponho meus pés lá enquanto essa escumalha estiver lá, mas isso vai dar volta, e eu tenho conexões com libertários e com artistas e com grandes figuras americanas. Eu posso falar com Bruce Springsteen se eu quiser. Eu conheço a mulher do Neil Young. Eu estou a um telefonema de uma pessoa para falar com Robert De Niro. Só para citar as pessoas que estão na linha de frente no combate a essa escumalha. Mas esse Pete Hegseth, ele falou no dia 25 de setembro agora, que as 31 medalhas de honra que foram conferidas aos membros da 7ª Cavalaria dos Estados Unidos, que massacraram mais de 250, talvez 300 indígenas da nação Lakota, que pertence ao grupo Dakota, que pertence ao grande grupo Sioux, né? A gente chama de Sioux, S-I-O-U-X, Sioux se diz, mas se quiser dizer Sioux, pode dizer, né? Dakota quer dizer amigo, aliado. É o nome dessa tribo que vivia nos estados de Dakota do Norte e Dakota do Sul. Quando eu encontrei o Dee Brown em Austin, eu falei rapidamente com ele e falamos sobre o Wounded Knee, porque o Wounded Knee é considerado o último massacre. Eu vou contar agora a história do massacre de Wounded Knee. O massacre de Wounded Knee se deu no dia 29 de dezembro de 1890. Essa data tu tem que decorar. 29 de dezembro de 1880. Os Lakota e os Dakota e o Sul estavam tudo enlouquecidos porque eles tinham ganho as suas montanhas sagradas, The Black Hills of Dakota. Bob Dylan tem até uma música onde ele cita The Black Hills of Dakota. Eram montanhas sagradas para eles. E eles ganharam a propriedade eterna dessas montanhas num acordo firmado pelo Congresso dos Estados Unidos. Mas em 1888 foi descoberto ouro lá. E o governo americano resolveu romper com o tratado, como já tinha rompido com o tratado de Sand Creek, tem um massacre de Sand Creek. Inclusive, o Bob Dylan deu, a última entrevista grande que o Bob Dylan deu foi logo depois da pandemia, e ele estava falando com um cara do New York Times, e ele disse, peraí, e entrou no trailer dele, ele vive num ônibus, num trailer, e sempre na estrada, saiu de lá e disse assim, tu já leu sobre o massacre de Sand Creek? E tirou trechos do Bury My Heart at Wounded Knee, né? Que é outro massacre que eu não vou nem te contar. Inclusive, eu tinha marcado aqui alguns massacres aqui e tal, mas eu nem vou falar, eu só vou falar de Wounded Knee, que é considerado o último grande massacre. Porque os indígenas estavam enlouquecidos e criaram uma cerimônia religiosa chamada Ghost Dance, a dança fantasma. E começaram a dançar tipo uns evangélicos enlouquecidos, e tinha uma pegada evangélica que era a volta do Messias, era a volta do Manitou, e que eles seriam, as balas não poderiam atingi-los. Então, eles se revoltaram, começaram a se enlouquecer lá, e houve um desconforto entre os colonos e os acampamentos de garimpeiros, e chamaram o exército. O exército cercou um grupo de 300 Lakota no inverno, um terrível inverno de 1890, e resolveu desarmá-los. Um oficial se aproximou do grupo e foi tirar a espingarda de um indígena chamado Black Coyote. Se tu não sabe, esses indígenas faziam grandes meditações, quase que em posição de lótus, em jejum total, na chuva, no sol, até terem uma visão. Quando eles tinham essa visão, eles adquiriam o seu nome como guerreiro. O Crazy Horse, por exemplo, que está envolvido nessa história aqui, que era o cara que não queria lutar, mas depois resolveu lutar e matou o General Custer. Se tu for estudar quem é o General Custer é um escroto imundo, que não merecia nem sequer ter um túmulo, ou se tivesse um túmulo, teria que ter uma peregrinação para que a gente pudesse cuspir no túmulo dele.
Sim, o General Custer. Eu li a autobiografia e uma biografia chamada Morning Star, como ele foi chamado pelos indígenas, Estrela da Manhã, porque ele era loiro, cabeludo e vaidoso, um escroto. Foi morto pelo Crazy Horse, porque o Crazy Horse disse assim, agora eu não quero paz, meu coração ficou mal. O Crazy Horse, quando fez essa cerimônia, ele viu um cavalo branco dançando sobre as duas patas traseiras e adotou o nome de Crazy Horse. Eu suponho que o Black Coyote tenha tido uma visão que nem essa. E quando o soldado foi pegar a arma dele, ele disse, eu não vou te dar, porque essa arma custou muito caro. E quando ele puxou a arma disparou. E quando a arma disparou, o exército americano abriu fogo e matou no mínimo 250 Lakota. E feriu 57. Desses 57 feridos, 47 eram mulheres e crianças e 15 morreriam depois. E desses 250 ou 300 mortos, que ninguém sabe porque foram enterrados numa cova rasa, numa cova coletiva, como se fosse em Gaza, se supõe que mais de 100 fossem mulheres e crianças. Mas os Lakota reagiram, alguns com arma de fogo e outros com arco e flecha, e mataram 25 soldados e feriram 39, dos quais 5 morreram depois. E desses, 31 ganharam uma medalha de honra por ter matado mulheres e crianças, que eles voltaram no dia seguinte e obrigaram os sobreviventes a pegar os corpos congelados. Tem as imagens disso aqui, cara. Tem as imagens do corpo congelado ali, morto, as imagens do mass grave, da tumba coletiva. Olha o que caiu aqui. Olha aqui, ó. Caiu uma foto minha, olha que criatura, olha a magreza. Isso aqui é em 96, imagina como é que eu era em 85. E aí eu conheci o Dee Brown, né? Falei com ele e desviei o meu rumo, porque eu tava de carro, podia ir para onde eu quisesse, e resolvi ir para Wounded Knee. Por isso também que isso aqui se chama Eu na História, porque são os lugares onde eu fui. Wounded Knee, cara, é que nem, assim, claro, sei da suscetibilidade do judeu, claro que não é, eu ia dizer que nem Auschwitz, óbvio que não é que nem Auschwitz, Auschwitz é muito pior, Hiroshima é muito pior, mas o sentimento que você tem naquelas planícies desoladas, batidas pelo vento, com aquelas gramíneas esvoaçando, e você sabendo que foi ali que foi enterrado o Crazy Horse, porque depois que o Crazy Horse foi morto, antes, 1876, eu acho, o exército americano pelo menos teve a dignidade de entregar o corpo dele na Pine Box, num caixão de madeira para os pais dele, porque ele morreu com 30 e poucos anos, e os pais pegaram os ossos e o coração dele e enterraram em Wounded Knee, onde daí aconteceria um massacre anos depois. Tu tá entendendo o que eu tô te falando? Tu tá acompanhando o que eu tô te falando? Bom, aí depois que o exército e o Congresso americano resolveram conceder a medalha de honra, porque deu um escândalo esse massacre, e o comandante, um tal Samuel Forsyth, que é um nome maldito para a história, que tinha dado a ordem, ele quase foi à corte marcial. Houve um julgamento espúrio e o Samuel Forsyth não apenas não foi condenado, como depois virou brigadeiro, era coronel, sei lá, e depois virou general de brigada. E ele articulou para que os soldados que tinham sido mortos enquanto estavam massacrando pessoas que estavam basicamente desarmadas e mesmo assim conseguiram matar 31, 25 na hora e 6 depois dos seus agressores, ganhassem a medalha de honra do exército americano. Isso causou uma grande comoção e desde 1895 tem pessoas que querem tirar essa medalha de honra deles. Aí em 2001, o Congresso americano pediu desculpas pelo massacre, e diz que ia revisar o processo
dessas medalhas. Aí, em fevereiro de 2021, 2 senadores do Dakota exigiram que essas medalhas fossem retiradas. Em julho de 2024, um cara chamado Lloyd Austin, que era o secretário de defesa do governo Joe Biden, Black, um general preto, disse: essas medalhas serão tiradas. Só que daí agora ele perdeu o emprego, né? Lógico, ele é um cara controverso também, esse Lloyd Austin. Vai pesquisar sobre ele que tu vai ver, se é que tu pesquisa alguma coisa. E aí ele fez isso. Aí no dia, disse, essas medalhas serão tiradas. Aí no dia 25 de setembro, agora, ontem, praticamente, esse canalha, essa escumalha, esse ser imundo, que é esse Pete Hegseth, que já foi acusado de assédio sexual, já foi acusado de mismanagement, já foi acusado de má gestão de verbas, e já foi acusado de alcoolismo, e que quando foi indicado secretário de defesa por Trump, o nome dele não foi aprovado pelo Senado, e o voto de Minerva foi do vice-presidente, o canalha desse Vance, aí, esqueci o primeiro nome, essa imundície, porque as pessoas dizem assim, porra, seria bom, né, se o Trump desaparecesse da face da terra. Não sou eu que estou dizendo isso, muita gente diz, se desaparecesse, assumiria esse esse Vance, que tem um lado que é pior que ele. O Jack Vance deu o voto de Minerva, sempre que ocorre um empate na Câmara ou no Senado, sei lá, e o cara virou secretário de defesa. E ele fez esse discurso dizendo que essas medalhas nunca serão retiradas, porque os 31 assassinos dos Lakota são heróis americanos. Mas tu sabe que a história não termina aí, porque no ano que eu li o livro em maio de 1973, e aí eu tomei conhecimento de que em fevereiro de 73, naquele mesmo ano, tinha se iniciado o que passou para a história com o nome de Wounded Knee Incident, quando organizações indígenas, só de indígenas, não de branco defendendo indígena, ocuparam o Wounded Knee, desafiaram as forças do FBI e as forças do Exército e fizeram um motim que durou 71 dias em torno da igreja construída lá, porque tem uma igreja lá, uma igreja lá. E aí, durante 71 dias, eles desafiaram o exército americano. Acabaram se rendendo no dia 8 de maio de 1973. E eu devo ter lido esse livro, comecei a ler no dia 20 de maio de 1973. Tu vê que loucura. E ainda tem uma loucura adicional, porque no dia 8 de maio de 1973, no dia 27 de março de 1973, teve a entrega do Oscar. Talvez tu saiba isso. E quem ganhou o Oscar de melhor ator foi o Marlon Brando, por sua atuação no Poderoso Chefão, Godfather, do Francis Ford Coppola, né? Coppola, sei lá. E aí, Coppola. E aí, não é americano, é italiano. E aí, o Marlon Brando não foi e mandou no lugar dele uma indígena chamada Little Feather, Peninha, que viria a ser anos depois, 3 anos depois, em 1976, o meu apelido. E a Little Feather subiu lá, linda, talvez tu lembre, e não aceitou o Oscar, e leu um manifesto pró os manifestantes de Wounded Knee, que ainda estavam, né, porque eles se renderam no dia 8 de maio de 73, e isso foi no dia 27 de março de 73, decora as datas. E causou um escândalo. Foi aplaudida por alguns, mas vaiada. Sofreu problemas no backstage, nos bastidores. Tanto é que ela morreu no dia 2 de outubro de 2022. Mas um pouquinho antes disso, a Academia de Hollywood tinha pedido desculpas
pelo tratamento dispensado a ela nessa noite. E eu assisti isso com os meus pais na televisão. Não sei se ao vivo ou não, talvez até ao vivo, não me lembro, acho que é ao vivo. Com a Little Feather, dizendo, não aceito esse Oscar em nome do Marlon Brando, em nome do maltratamento que os indígenas receberam por Hollywood e que recebem ainda hoje da sociedade americana. Está acontecendo um incidente em Wounded Knee. Aí, dias depois, eu começo a ler um livro que se chama Burning My Heart at Wounded Knee. Tu tá acompanhando? Aí, em 1985, eu fui a Wounded Knee. E aí, ali perto, num lugar chamado... Como é o nome da porra do lugar mesmo? Mobridge. Mobridge. Fica o túmulo do touro sentado. E eu fui rezar do touro sentado. E agradecer ao Dee Brown. Então, cara, isso está acontecendo hoje. Essas pessoas continuam aí hoje. E os indígenas brasileiros, e os Yanomami, e o tal marco temporal, e os Guarani aqui do Sul, e os Caigangue, e os indígenas do Xingu, e o Raoni, e o Davi Copenaua, e o Ayrton Krenak. Tu não consegue ver. Tu não consegue ver como se os livros de história não mudarem. A gente vai estar falando de uma falácia, de um crime contra a humanidade que não prescreve. E aí tem esse canalha dando medalha de honra para assassino. E aí existiu esse Charlie Kirk. E aí o criminoso sou eu. Então, eu não vou parar, eu não vou desistir, eu não vou ser cancelado. Esse podcast, Eu na História, que substituiu Nós na História, vai continuar. 4 patrocinadores se ofereceram, porque eles querem afrontar, eles não querem apenas me apoiar, não. Querem me apoiar também, mas eles também querem afrontar quem defende esse tipo de coisa, discordando, óbvio, de mim, e eu próprio discordo do jeito que eu festejei a morte do cara. E eu tô com essa camiseta que eu recebi, como tantas que eu recebo, de um cara chamado Rogério Bardini. Ó, Rogério, demorei. Ele disse, aqui ó, sou seu fã. Sei que você tem muitos fãs, não tá nem aí para isso, mas eu te sigo. Sou leitor dos teus livros, gosto muito dos teus vídeos, dos Buenas Ideias. E o vídeo que me comoveu em especial foi o do dia 29 de janeiro, chamado Imigrantes Fora. Nesse vídeo, no qual tu apresentas informações que eu, na minha ignorância constrangedora, desconhecia, fiquei totalmente comovido e esse vídeo me motivou a criar essa arte e essa estampa na camiseta. Espero que tu gostes e que a uses, quem sabe, num dos teus vídeos. Continue sendo esse cara humilde. Sim, porque é preciso ter muita humildade para transmitir de graça tanto conhecimento e sabedoria. Mas não é de graça não, ô Rogério. Forte abraço. Tubarão, Santa Catarina, que aliás Tubarão era o nome de um chefe indígena daquela região que aprisionava os seus próprios carijós e entregava na boca do rio Tubarão. E ali em Laguna, os carijó, ele entregava já amarrados para os vicentinos, que exterminaram, que escravizaram cerca de 60 mil carijós, o melhor gentil da terra, na Lagoa de Maruí. Hoje Laguna de Maruí, né, onde fica a cidade de Laguna. Ele é de Tubarão. Tem muita gente decente em Santa Catarina, tu sabe, apesar das outras pessoas que tem lá. Algumas delas com flores na cabeça me atacando. Bolsominions horrorosos que não vão passar. E eu não vou me calar. Além de tudo, não só não vou me calar, como esse canal tá crescendo. E a camiseta, aquela Canalhas, sabe? Feita pelo Pancho Rivas, já recebeu mais de 100 encomendas. E eu vou vender a camiseta Canalhas. Porque canalha tem que saber que é canalha. Aqui nos Estados Unidos ou na Conchinchina. E nós não somos canalhas.
E nós lutamos e vamos continuar lutando por um mundo melhor. E esse mundo, especialmente no Novo Mundo, é indígena, é preto, é das mulheres, é das crianças e óbvio que também é de um homem branco cis gaúcho, que nem eu, que está aqui para te contar as suas próprias histórias, que eu espero que tu introjete, aprenda, saiba e se torne um humano melhor, porque o único jeito de melhorar o mundo é com conhecimento. É isso aí, esse foi o terceiro episódio de Eu na História. E foi bom, né? Pelo amor de Deus.